Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda aula de linguagem de programação Java. E nessa aula vamos ver as estruturas de controle e de repetição que são utilizadas na linguagem Java. Bom, na aula passada tínhamos um exercício que era escrever uma função que recebesse um número inteiro e positivo n e retornasse a soma dos números inteiros existentes de 1 até n. Bom, nessa aula vamos ver com detalhes as estruturas de repetição e de controle Java e vamos ter então vários exemplos de como resolver este exercício. Bom, dentro da linguagem de programação ou de qualquer linguagem de programação nós temos algumas estruturas de controle, as condicionais e as de repetição. A estrutura condicional são as estruturas mais comuns, mais utilizadas, e a mais utilizada delas é a estrutura if, ou se, uma estrutura condicional. E dentro dela, nós podemos utilizar também a estrutura else e else if, ou seja, se não e se não se. Uma outra estrutura condicional que existe dentro da linguagem Java é a estrutura chamada switch, ou uma estrutura de seleção, e ela trabalha junto com a estrutura case, que são as famosas estruturas switch case. Já as estruturas de repetição que existem dentro da linguagem Java, nós podemos citar três. A primeira delas, a mais comum, a estrutura for, que é um laço de repetição. A segunda, a estrutura while, ou seja, é uma estrutura que, enquanto uma condição for verdadeira, vai ser executado um conjunto de instruções. E a estrutura do while. Já a estrutura do while é uma estrutura que executa alguns comandos enquanto uma condição ela é verdadeira. A diferença do while para o do while é que, dentro do while, pode ser que os comandos nunca sejam executados, se a condição já for logo de cara falsa. E no caso do do while, sempre a condição será executada pelo menos uma vez. Vamos ver aqui, então, a sintaxe dessas estruturas. Primeiro, começando pelo if. O if é uma estrutura, é uma condicional, em que ela verifica, valida uma expressão booleana, e se essa expressão booleana for verdadeira, alguns comandos são executados. Essa expressão booleana ela deve estar dentro de parênteses, e os comandos devem estar dentro de chaves. Os comandos que vão ser executados caso a expressão booleana, a expressão de verdadeiro ou falso, ela seja verdadeira. Uma variação da estrutura if, como vimos, é o if com o else. Ou seja, se a expressão booleana for falsa, então será executado o bloco de comando else, o bloco que está ali logo em seguida. Dessa forma, o trecho de código do if não será executado. Vamos ver então agora a estrutura switch case. A estrutura switch case, ela possui a palavra reservada switch, ou seja, seleção, e ela verifica, seleciona uma expressão. Essa expressão deve retornar um valor e esse valor deve estar dentro de alguma das estruturas case, como vemos aqui neste exemplo. Então, nesse caso, podemos ter vários cases dentro da estrutura do switch, e quando a expressão retornar algum dos valores que seja referente a algum destes cases, será executado o trecho de código relacionado ao case. Caso não encontre nenhum valor, não exista nenhum valor de case para aquela expressão, será executado o comando default, o trecho de código relacionado ali ao caso default. Vamos ver agora, então, a sintaxe do comando while, da estrutura while. A estrutura, o comando while, ela possui também a validação de uma expressão booleana, verificando se essa expressão é verdadeira ou falso. Caso essa expressão seja verdadeira, será executado o trecho de código que está ali representado logo embaixo do comando while. Esse trecho de código ele precisa estar dentro das chaves. O comando while, os comandos do comando while começam no abre chaves e termina no fecha chaves. Já o comando do while, ele é um pouquinho diferente, pois ele, depois da palavrinha reservada do, ou seja, faça,
ele possui ali o abre-chaves e possui um comando ou alguns comandos que podem ser executados. E estes comandos vão ser executados pelo menos uma vez, porque a validação da expressão booleana é feita somente no final, ali junto à palavrinha reservada while. Ok? O laço for, na linguagem de programação Java, ela possui uma sintaxe específica, muito parecido com a sintaxe do C e C++. Esse laço ele possui 3 lugares para que nós possamos declarar variáveis e verificar expressões de parada. Expressões booleanas que vão ser as condições de parada. Então, dentro do for, o for ele possui ali uns parênteses, onde ele recebe os parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de inicialização de variáveis. Dentro dessa área, nós podemos inicializar variáveis. O segundo parâmetro, após o primeiro ponto e vírgula, é o parâmetro ou a condição de parada do laço for. Neste caso aqui, nós vamos colocar uma condição de parada, ou seja, o for vai executar comandos enquanto essa condição de parada for verdadeira. E o último parâmetro, ou a última área do for, é a área de atualização ou de incremento. Nessa área é onde nós podemos incrementar variáveis, incrementar contadores. O laço for each, ele é um laço um pouco mais especializado dentro do Java, e esse laço for each, ele é um laço específico para, por exemplo, percorrermos estruturas de array, de vetores, do começo até o seu final. Porque ele possui apenas uma declaração de uma variável, essa variável precisa ser do tipo dos elementos que serão percorridos dentro deste array ou dentro desse vetor, e também possui ali como parâmetro o array ou o vetor que nós vamos percorrer. E logo em seguida ali os blocos de comandos, os comandos ali que vão ser executados dentro deste for. Bom, vamos então ver alguns exercícios e já junto com estes exercícios vamos ver e analisar aqui um pouquinho mais do nosso ambiente de desenvolvimento que vamos utilizar durante todo o nosso curso. No nosso caso, nós vamos utilizar o NetBeans. Como vimos na aula passada, existem diferentes ambientes de desenvolvimento, mas neste caso vamos utilizar o NetBeans. Esse é o NetBeans. Essa é uma ferramenta para desenvolvimento Java, mas também nós podemos desenvolver aplicações em outras linguagens, como C, C++, PHP, HTML, JavaScript. Então, ele é uma ferramenta que nos permite desenvolver várias aplicações. Outras aplicações, outras ferramentas também têm essa possibilidade, como o Eclipse. E essas ferramentas elas são muito parecidas em sua forma, na forma de nós trabalharmos com ela. No nosso caso, vamos utilizar o NetBeans, e aqui apenas uma visão geral do NetBeans, onde nós temos aqui ao lado esquerdo, nós temos a nossa estrutura de projetos, e onde nós vamos conseguir visualizar o nosso projeto e as classes que nós estaremos trabalhando dentro do nosso projeto. Na parte principal, aqui na parte principal, é onde estará o nosso código, o código onde nós vamos implementar, vamos trabalhar em cima dele. E na parte inferior, a parte de saída, é onde se dará a saída dos nossos programas, onde nós vamos poder interagir com os nossos programas, tanto imputar dados, como também verificar a saída dos dados. Para que a gente possa começar a trabalhar com o NetBeans, a primeira coisa que a gente precisa é criar um projeto dentro do NetBeans. No nosso caso, vamos trabalhar com projetos do tipo Java, e para criar um projeto do tipo Java, o que nós precisamos fazer é clicar no menu File ou no menu Arquivo e na opção Novo Projeto. Aqui, como vemos, temos várias categorias de possibilidades que podemos trabalhar dentro do NetBeans. No nosso caso, vamos selecionar a categoria Java e um projeto do tipo Java Application. Clicamos aqui em Próximo. Nesta tela é a tela
uma tela importante, porque nesta tela nós vamos dar um nome para o nosso projeto. Também aparece a localização onde o nosso projeto será gravado no nosso computador. E aqui, especificamente, a página do projeto. Também temos uma opção aqui para que o NetBeans crie automaticamente uma classe do tipo main. No nosso caso aqui deste exemplo, vamos deixar desmarcado. Vou manter esse nome aqui, o nome de exemplo, e aí clicamos em finalizar. Na hora que finaliza, veja aqui do lado esquerdo, é criado o nosso projeto Java Application 2, conforme eu falei. Dentro desse projeto, nós temos o diretório ou pasta Source Packages, dependendo aí do idioma em que o seu NetBeans estiver instalado. Dentro do Source Package é onde estará os nossos arquivos de código-fonte. Para que nós possamos iniciar o desenvolvimento dentro do Java, a gente precisa criar uma nova classe. No nosso caso aqui, por exemplo, basta clicar com o botão direito em cima ou do diretório Source Package ou do nome do projeto. Selecionar a opção Novo e a opção Java Class. É aberto uma telinha, um auxiliar aqui para que nós possamos criar a nossa classe. A primeira coisa aqui que nos oferece é o nome da nossa classe. Lembrando que em Java, tudo que nós desenvolvemos deve estar dentro de uma classe. Essa, então, é a telinha onde nós vamos criar a nossa classe Java, uma telinha de auxílio. E na primeira opção aqui, no primeiro campo, já temos aqui a possibilidade de dar um nome para a nossa classe. Dentro da linguagem Java, nós temos algumas regras para criar classes, uma regra de nomenclatura e também uma convenção chamada JavaBeans. Essa convenção e essas regras nos direcionam para criar classes com nomes padronizados. A primeira regra é que nós não podemos criar uma classe começando o seu nome por um número. Toda classe deve começar por uma letra. Já dentro da convenção JavaBeans, o nome da classe ela precisa ter a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas. Se for um nome composto, como no exemplo aqui, então nós seguimos o padrão Camel Case, ou seja, a primeira letra de cada um dos nomes compostos em maiúsculo. No nosso caso aqui, eu vou deixar essa opção aqui, New Class. A segunda opção que nós temos aqui é a criação do projeto, ou a seleção do projeto, em qual projeto que essa classe vai ser criada, o lugar, o pacote onde vai ser criado. A segunda opção aqui é o nome do projeto, onde a nossa classe será criada. E aqui, nessa terceira opção, ou nessa quarta opção aqui, é onde nós iremos selecionar ou criar um pacote. Dentro de Java, todas as classes elas devem estar organizadas dentro de pacotes. E esses pacotes seguem a mesma regra para nomenclatura, exceto de que, por convenção, a primeira letra do nome dos pacotes deve estar em minúsculo, diferente do nome das classes. Essas classes elas são organizadas dentro de pacotes para uma melhor organização do nosso código. Nesse caso aqui, vou criar o nome de pacote 1. E aqui no final aparece a localização física na nossa máquina de onde essa classe, onde o arquivo vai ser criado. Veja que a classe, o nome do arquivo possui o mesmo nome da classe e ele está dentro do diretório com o nome do nosso pacote. Podemos finalizar e pronto, está aqui a nossa classe e o nosso pacote criado. Então vejam que dentro do diretório Source Packages do nosso projeto, nós temos aqui a indicação do pacote 1, que foi criado agora, e da nossa classe chamada New Class. Veja também que a primeira instrução de uma classe ela deve ser a do pacote onde essa classe está organizada, onde ela está localizada. Então a gente utiliza a palavrinha reservada package e o nome do nosso pacote seguido de ponto e vírgula. E em seguida, a declaração da nossa classe. Para declararmos uma classe, então, nós utilizamos
a palavrinha public, palavrinha reservada da linguagem public, a palavrinha class, indicando que é uma classe, e o nome da nossa classe. Por enquanto, vamos seguir dessa forma. Nas próximas aulas, vamos ver detalhes do que significa esse public e quais são outras opções que nós podemos utilizar. Toda classe, ela inicia o seu trecho de código, ou a área onde nós vamos declarar informações, variáveis, métodos, etc., ela inicia dentro do abre-chaves. Então, a classe começa aqui nesse abre-chaves e finaliza dentro deste fecha-chaves. Então, tudo que nós vamos desenvolver deve estar contido entre o abre-chaves e o fecha-chaves. Bom, vamos então para os nossos exemplos das estruturas de controle. Eu criei um projetinho aqui para representar esses nossos exemplos. Vamos ver aqui, então, o exemplo número 1. Neste exemplo número 1, nós estamos verificando aqui o comando, a estrutura de condicional if. Estamos aqui declarando a nossa classe exemplo 1. Dentro da classe exemplo 1, vamos utilizar o método main. Essa é uma classe bem simples. Então, essa é a nossa classe exemplo 1. Dentro da nossa classe exemplo 1, nós vamos vamos verificar aqui a execução do comando if, comando condicional if e suas variações. Então, aqui a nossa classe exemplo 1. Dentro da nossa classe exemplo 1, nós temos o método main. Esse método main é o método principal, é o método que vai ser executado. Quando nós vamos executar alguma coisa, nós executamos a partir do método main. E o método main tem esse jeitão todo aqui. Tem a palavrinha reservada public, a palavrinha reservada static, o tipo de retorno deste método, pois em Java todos os métodos ou funções possuem um tipo de retorno. Nesse caso é void, ou seja, vazio. Esse tipo void nós vamos ver mais detalhes nas próximas aulas, mas é um tipo que representa o vazio. O nome do nosso método, no nosso caso main, e os parâmetros de entrada do método main, que por default, por sintaxe da linguagem, ele deve receber uma string, um array de strings. No nosso caso aqui, o array de strings se chama args. E ele inicia aqui no abre-chaves. Vamos ver aqui então a estrutura de condicional if. O primeiro condicional aqui é o nosso if, é um if bem simples. Primeiro nós declaramos uma variável x do tipo inteira, que armazena o valor 9. O if, então, começa aqui, a palavrinha reservada if, e aqui nós temos dentro do parênteses o condicional. Estamos verificando se x é maior do que 4. Ou seja, se o valor que x está armazenando é maior do que 4. Se for maior, então será executado o comando que está aqui dentro do if, ou seja, que está entre o abre-chaves e o fecha-chaves deste if. Se x for maior que 4, então será impresso essa frase aqui na tela. Vamos então executar. Para executar o nosso programa, uma das formas é selecionar com o botão direito dentro da nossa área de desenvolvimento e selecionar a opção Run File, ou executar arquivo. Quando nós fazemos isso, aqui na área de saída, recebemos aqui a saída do nosso programa. No nosso caso aqui, a primeira linha, que é referente ao nosso primeiro if, está dizendo que o valor de x, que é 9, é maior do que 4. Ou seja, essa condição aqui é verdadeira, já que x está armazenando o valor 9 e 9 é maior do que 4, foi impresso, então foi executado este comando do if. O segundo exemplo do if, utilizando o if e o else. No nosso caso aqui, para esse exemplo, eu mudei o valor da variável x para 3, então vejam aqui que x agora recebe o valor 3. E aí a nossa condição é a seguinte. Estamos verificando aqui if, dentro do parênteses, x é maior do que 4.
Mesma coisa que lá em cima, exceto que o valor do x mudou. Então, aqui agora o nosso valor do x é 3. Então, 3 não é maior do que 4, ou seja, essa expressão é uma expressão falsa. Logo, esse trecho de comando, logo abaixo do if, não será executado. No nosso caso, nós temos uma outra estrutura aqui, que é o else, ou seja, o senão. Significa o quê? Se x é maior do que 4, executa o trecho de comando do if, do C. Se não for maior do que 4, então executa este outro trecho de comando, esse outro trecho de código. No nosso caso aqui, é exatamente isso que aconteceu. Por quê? X não é maior do que 4. X vale 3, então 3 não é maior do que 4. Vemos aqui na nossa saída que o valor de x não é maior do que 4. Foi exatamente esta linha que foi executada. E agora, o comando if com a sua estrutura else if e a estrutura else. Nós podemos encadear esses else ifs quanto nós quisermos ou precisarmos. Lógico que uma boa prática de programação é que não tenhamos um encadeamento de else if muito grande. Bom, então no caso aqui eu alterei novamente o valor do x. O x agora recebeu 5, está valendo 5, armazenando o valor 5. E nós verificamos aqui, então, se x é maior do que 10, executa esta linha. Se não, se x for menor ou igual a 10 e x maior do que 5. Então, executa-se esta linha. Se não, executa aqui a última linha deste nosso else if encadeado. Então, veja que nós podemos colocar dentro deste encadeamento de else if outras condições que podem ser tidas como corretas e então como verdadeiras e então executar aqui um trecho de comando. Certo? No nosso caso aqui, x vale 5, então vamos verificar aqui. X é maior do que 10? 5 é maior do que 10? Não, é falso. Então caímos aqui, vamos cair no else if, se não se x for menor ou igual a 10 e x maior do que 5. Então estamos verificando se x, que vale 5, é menor ou igual a 10, é verdadeiro, e x é maior do que 5. No nosso caso aqui, o x ele é 5. 5 não é maior do que 5. Então, esse trecho de comando aqui não é executado. Justamente porque, dentro dessa condicional, nós estamos utilizando o e, lógico, que verifica e que as duas condições, tanto x menor ou igual a 10 e x maior do que 5, devem ser verdadeiras. No nosso caso aqui, como 5 não é maior do que 5, 5 é igual a 5, então esse trecho de código não é executado e caímos novamente no else, conforme impresso aqui na nossa saída. No nosso exemplo 2, nós temos aqui o exemplo do comando switch case. Criamos aqui uma variável de nome selecionar, do tipo inteira, que recebe como valor 2, um valor inicial 2. O switch ele possui, então, aqui a verificação de uma variável. Nesse caso, ele vai verificar a variável selecionar, que possui o valor 2, e ela é seguida, essa estrutura switch ela é seguida por estruturas do tipo case. Essas estruturas aqui do tipo case, elas possuem aqui os valores referentes ao que será selecionado aqui, e deve ser sempre do mesmo tipo. Como o nosso tipo da variável selecionar é do tipo int, um tipo inteiro, então todos os cases também devem ser inteiros, para que a seleção possa ocorrer com sucesso. Então aqui, selecionar igual a 2, case 1, ou seja, se a variável selecionar tiver o valor 1, executa este trecho de código até o break. Case 2, se o valor da variável selecionar tiver o valor 2, então executa este trecho de código até a instrução break. A mesma coisa para case 3. E se não cair, se não executar nenhum destes cases, de acordo com o valor da variável, então nós temos aqui o comando ou a seleção default, ou seja,
Se não cair em nenhuma dessas seleções, cai dentro do default e executa o comando default aqui até o break. É importante utilizar o break porque, na verdade, o comando switch case ele funciona da seguinte forma. Após selecionar o valor da variável, é procurado um case que tem o mesmo valor da variável e é executado todos os cases a partir do case selecionado. Então, até encontrar um break ou até terminar o comando switch. Vamos executar aqui do jeito que está o nosso código e ver o que acontece. Olha lá, o valor da variável selecionar é 2, caiu no case 2, caso 2 selecionado, foi impresso aqui o comando, o nosso comando de impressão, e o comando parou aqui no break. Se nós tirarmos o break daqui, vamos tirar o break, vamos ver o que acontece. Vamos executar novamente. E olha o que aconteceu. Foi selecionado o valor 2, que a variável selecionar estava representando, estava armazenando, e então foi executado o comando case. Veja que foi executado o comando case e também o comando case 3, o case 2 e o case 3. Por quê? É executado a partir do primeiro case em que é encontrado com o valor da variável que foi selecionado no switch. Então, por isso, até chegar no break ou até chegar no final do nosso switch, do nosso comando. Nesse caso aqui, como não tínhamos mais o break, está comentado, esse comando não é mais executado, então foi executado o comando para imprimir o caso 2 e logo em seguida o caso 3. Um outro detalhe é que os cases eles não precisam estar em ordem. Neste caso, eles estão em ordem, 1, 2 e 3, mas não necessariamente precisam estar em ordem. Vamos para o nosso exemplo 3. No exemplo 3, nós temos o exemplo aqui, a implementação do comando while. Então, aqui nós estamos criando 3 variáveis, a variável limite inteira, com o valor 20 inicial, a variável sum, com o valor inicial 0, e a variável i, com o valor inicial 1. O comando while, então, nós temos aqui a palavrinha reservada while e a condição de parada. No nosso caso aqui, a condição de parada é a seguinte: enquanto i, o valor da variável i, for menor ou igual ao tamanho da variável limite. No nosso caso aqui, i vale 1 e limite vale 20. Então, 1 é menor ou igual do que 20? Sim. Então, será executado o comando que está aqui dentro do abre chaves e fecha chaves do while. No nosso caso, o comando é uma soma. É a soma lá do nosso exercício, que nós queremos somar de 1 até n. Então, aqui a nossa variável soma vai receber o valor aqui de 1 na primeira iteração, na segunda iteração de 2 e assim por diante, até que i se torne igual ao limite, no nosso caso aqui, ou até que essa instrução aqui se torne falsa. Vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Olha lá, 210. Foi somado os valores de 1 até 20. 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. No nosso exemplo 4, estamos fazendo a mesma coisa, mas agora com o comando, utilizando o comando do while. No nosso comando do while, é executado primeiro os comandos, aqui dentro do abre chaves e fecha chaves. Então, no caso, nós estamos fazendo aqui, utilizando a variável sum, que é do tipo inteira. Aqui ela começa com 0 e ela recebe o valor de i. E logo em seguida nós incrementamos o valor de i. Depois que nós executamos os nossos comandos, é então verificado aqui a condição de parada da estrutura do while. Ou seja, faça estes comandos enquanto, no nosso caso, i for menor ou igual ao limite. Como o i começa em 1 e o limite está em 20, então este comando aqui, essa estrutura do while, vai executar este trecho de código enquanto o i for menor ou igual a 20. Quando o i passar do valor 20, então essa instrução aqui se tornará falsa e o while terminará.
Vamos executar aqui, então. E, ao lá, executamos. E o valor aqui da soma também, 210. E agora, nossos exemplos aqui da estrutura for. Aqui o for mais comum, é o for que possui as suas 3 áreas para nós fazermos declarações e verificações. A palavrinha reservada for e aqui, então, dentro dos parênteses, as nossas 3 áreas. Na primeira área é reservada para a declaração de variáveis, lembrando que essas variáveis elas não necessariamente precisam ser utilizadas dentro da estrutura, é apenas uma área em que são declaradas e inicializadas as variáveis. Ela é executada uma única vez durante a execução do for. No nosso caso, estamos declarando a variável i, que é do tipo inteiro, com o valor inicial de 1. Na segunda área do for, nós temos a condição de parada do for, semelhante aos outros laços. Neste caso aqui, a condição de parada é enquanto i for menor ou igual ao limite. Veja que o limite aqui também vale 20. E a terceira área é a área aqui de incremento, a área onde é executado o incremento de variáveis. No nosso caso, estamos incrementando a nossa variável i em mais 1. Esse i mais significa que i vai receber o valor atual do i mais 1. E o trecho de código a ser executado aqui embaixo no for, dentro do abre chaves e fecha chaves. No nosso caso aqui também, nós temos aqui a variável sum, que é do tipo inteira, e ela vai somar aqui, ó, sum igual a sum mais i. E aí vamos somar todos os valores começando de 1 até, no nosso caso aqui, o limite 20. Vamos executar aqui. Executando. Então aqui, ó, o primeiro sum, que é esse daqui que nos interessa, 210, da mesma forma que os outros exemplos. Vamos ver aqui, então, um outro exemplo, e verificando que aqui dentro do for, dentro da primeira área do for, que é a área de declaração e inicialização de variáveis, nós podemos declarar variáveis e inicializar outras variáveis, quantas variáveis for necessário. No nosso caso, estamos declarando a variável i, que é do tipo inteira, com o valor inicial de 1. E, em seguida, estamos aqui declarando também e inicializando a variável j, inicializando ela com 0. A condição de parada, no nosso caso, continua a mesma, enquanto i for menor do que o limite, apenas que o limite aqui agora mudou o valor para 10. E aqui a nossa área de incremento, nesse caso, estamos incrementando as 2 variáveis. Não é obrigatório que, se eu declarar 2 variáveis, eu tenha que incrementar 2 variáveis. Isto não é obrigatório. E aqui o nosso comando que está sendo executado, ou seja, sum, que aqui eu zerei o valor para 0, vai receber a soma de i vezes j. E, no caso, está fazendo o valor da soma de i vezes j, que na primeira interação i vale 1, j vale 0, então soma vai receber 1 vezes 0. Na segunda, 2 vezes 1, e assim por diante, e vai somar, vai receber toda a soma aqui. Veja que o valor aqui no final foi 330. O nosso próximo exemplo aqui é verificar que nós não precisamos declarar todas as variáveis do for. A gente não precisa utilizar todos os espaços ali destinados do for. No nosso caso aqui, então, utilizando novamente a área de inicialização de variáveis, declarando a variável i com o valor inicial de 1 e a condição de parada. Veja que aqui, neste caso, nós não estamos utilizando o incremento. Está em branco, então não está sendo utilizado o incremento. Isso é bem importante, que nós devemos tomar muito cuidado, porque podemos cair num caso de um loop infinito, ou seja, nunca terminar a execução do nosso programa. Então, é sempre necessário, quando nós estamos trabalhando com estruturas de repetição, que a condição de parada ela seja atingida em algum momento. No nosso caso aqui, vamos garantir que a condição de parada seja atingida, porque dentro dos comandos a serem executados por este laço, nós já estamos incrementando o i. E aí nós estamos fazendo a soma, neste caso aqui, de 1 até 10. E o valor aqui é 55 que foi executado, que foi calculado. E o nosso último exemplo
é utilizar a estrutura do for each. O for each ele é utilizado, como eu disse, para percorrermos arrays ou vetores completamente. Então, aqui criando uma lista de doubles. Então, aqui adicionando os valores à nossa lista, adicionando 4 valores aqui, 10.14, 20.22, 30.78, 40.46. Criando uma outra variável aqui de soma, que agora é uma soma do tipo double, inicializando o seu valor como 0.0, e o nosso for. Então, vejam aqui que o nosso for, o for each, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente do outro for. Nós temos aqui na primeira parte a declaração de uma variável. Essa variável é a variável que vai receber o valor de cada interação, de cada posição da nossa estrutura que estaremos percorrendo, no caso, a nossa lista. Essa lista é do tipo double, então essa variável precisa ser também do tipo double, porque a cada interação desse for, essa lista, essa variável vai receber o valor daquela posição. 2 pontos, o nome da lista. Qual lista que nós queremos percorrer? Então, nós queremos percorrer essa lista aqui chamada list. E os comandos que vão ser executados aqui dentro do abre chaves e fecha chaves. No nosso caso aqui, então, vamos pegar aqui a nossa variável de soma, de sum, e ela vai receber aqui o valor dela mais o valor da interação, ou seja, da variável que está armazenando a interação de cada uma dessas posições. Então, aqui neste caso aqui, só uma pequena correção no ar. E vamos executar aqui, então, novamente para ver o resultado. Ou seja, nós esperamos que aconteça a soma destes 4 números aqui do tipo double. E aqui, então, ele vai somar 10.14, 20.22, 30.78 e 40.46. O resultado da soma é 101.6. Bom, pessoal, muito obrigado. Nos vemos, então, na próxima aula.